Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, na segunda-feira da 8ª semana, depois de Pentecostes, celebrando São Domingos. O Brasil foi favorecido pela ordem dos dominicanos, viram? Vieram para o Brasil evangelizar, no início do Brasil já. Então, sim, quis ele uma ordem dedicada à pregação. Na verdade, a igreja se sustenta, e esse é o seu trabalho para a salvação do mundo, em dois fortes pilares. Um é a palavra é a pregação. E o outro é os sacramentos, no qual desponta os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma, eucaristia. Então, são os dois pilares que sustentam a igreja, a vida da igreja, que fazem a igreja, que de fato são importantíssimos. São Domingo quis dedicar-se sobretudo à palavra, para isso muito estudo, muita oração. E sobressaiu-se justamente pela pregação, pelas missões. Hoje, a palavra não perdeu sua importância. Antes, sempre temos que estar suplicando ao Senhor que envie grandes pregadores para a sua igreja. Agora, no meio desta confusão que a igreja se encontra, onde a palavra é uma das primeiras atacadas. A gente fala muito da Eucaristia como um sinal do fim dos tempos, né? Vai ser invalidada a Eucaristia e vão oferecer um culto a Lúcifer e a missa virou uma palhaçada já desde o Vaticano essa missa nova que não tem muito a ver com o Vaticano na verdade, mas enfim, essa missa nova de Paulo VI Bonini quase invalidou a consagração. E assim a gente vai. Mas um sinal anterior a isso ainda é a pregação, é a palavra. É a palavra de Deus, sobretudo, que é atacada. E nós vemos aí a palavra de Deus sendo ideologizada, colocada a serviço, imagina, do comunismo. Isso é uma coisa realmente colocada a serviço do comunismo. O que é a teologia da libertação, se não isto? Não tem outra palavra a dizer. Existem outras também, como a do progresso, como agora a climática, a do planeta. Essa já leva ao paganismo mesmo, né? A do planeta leva ao paganismo. Né? O sino da Amazônia, a preocupação excessiva com a preservação do planeta. Tudo isto, queridos, é ataque à palavra. Tudo isso é um ataque frontal à palavra. A palavra ideologizada. E a palavra negada. Trata-se, na verdade, hoje, de um outro evangelho. Não é mais o evangelho já não é mais o Cristo que pregamos. Quando vai se ver aí, Casper, esse herege que o antipapa Francisco tanto admirava, tinha ele como os seus livros como de cabeceira. Olha que coisa mais horrível. Que coisa. Mas negando tudo, negando os milagres, né? Negando a ressurreição,
negando que Jesus é Deus. Pronto, acabou com o Evangelho. E essas leituras, essas exegeses do Evangelho que se faz hoje é de arrepiar. Né? A exegese que busca a todo custo o pecado em Jesus. Né? Falando dele até como amantes, falando dele até como gay, apresentando Jesus assim. Né? E um homem abjecto, asqueroso, né? Mundano. Aliás, sim, um evangelho mundano é o que eles querem fazer. Quando nós pensamos na inteligência artificial, querendo criar um evangelho doce, que apresenta um Jesus, um Deus que não é forte, bravo. Deus o livre mostrar um Deus vingador, mostrar um Deus capaz de sentenciar até a morte ou o castigo. Imagina, Deus sentenciar o fim do mundo. Que isso? Não pode nem ouvir falar em fim do mundo. Né? E castigo nenhum. Essas coisas não são nada de Deus. Deus não castiga. Deus não é justo. Deus é doce, amável, bondoso. Vai perdoar. Extingue o inferno. Né? Não haverá mais inferno. Não há inferno. O inferno está vazio. Né? E assim vai. Né? A pregação de hoje por uma igreja sinodal, né? Sem hierarquia, onde todos entram para dar as suas opiniões, as suas ideias, todos os hereges, todos os cismáticos, todos os diferentes, o gaysismo entrando com força na igreja, as outras religiões, nem religião não são, a única religião verdadeira é a católica, mas esse falso ecumenismo que coloca para dentro da igreja, com o seu sínodo da sinodalidade, não só outras religiões chamadas cristãs, mas os pagãos mesmos. Então, que igreja é esta? Uma igreja que até os ateus só podem entrar e falar e dizer. Só os católicos não podem. Os tradicionais, esses não. Esses são perseguidos, esses são proibidos, esses não se deixam entrar. Nunca vou esquecer isso. Aí na minha diocese, né, que o Pedro Regis pediu para ir lá ocupar a catedral para falar ao povo e rezar com o povo, não foi permitido. Aí, no outro dia, estava lá o padre, aliás, que até é bispo hoje, faz horrores por aí, mas enfim, bispos e todo mundo reunido com gente do candomblé, do espiritismo, lá dentro da catedral, esses podiam entrar, é um absurdo em mim. Hoje, rezar a missa tridentina numa catedral, dificílimo. Agora fazer missa de palhaçada, isso é em toda parte. Então, quanto hoje precisamos de pregadores, né? Mas pregadores de verdade, que ensinam a igreja verdadeira, que apresentam o Cristo real, divino, que dizem a palavra da Sagrada Escritura e explicam ao povo assim como ela é, assim como ela diz, com os valores cristãos, com a vida cristã que ela promove, vida católica.
Pregadores que, hoje nós precisamos pregadores que falam do retorno de Jesus em glória e majestade. Pregadores que avisam o povo dos grandes eventos que já estão acontecendo, que ameacem o povo com o grande castigo que vai vir sobre toda a face de toda a terra. Precisamos de pregadores assim, que digam nítida e claramente sobre o povo que isso é castigo. Castigo porque se afastaram de Deus, castigo porque estão entregues ao pecado, castigo porque daqui a pouquinho estarão cultuando a Lúcifer, o demônio. Destruíram a igreja, tem um projeto de extinção da humanidade. Sim, virá sobre todos um grande, um tremendo, um terrível castigo. É preciso anunciar, preparar o povo, chamá-los a refúgio, inclusive. Né? Dizer que se preparem onde estiverem, porque será grande a mortandade. Veja, eu sigo a Sagrada Escritura, e 1/3 da humanidade desaparecendo. Mas tem mensageiros aí, profetas aí, dizendo que é 3/4. É mais do que 1/3. 2/3, enfim. Então, sim, é preciso dizer para o povo o que está acontecendo, o que vai acontecer. É preciso preparar o povo para o reino de Deus, para a vinda de Jesus, para a vida em santidade, para a vivência dos valores cristãos católicos, que no céu não se viverá pecado, lá no céu não há morte, não há envelhecimento, não há velhice, não há... Preciso dizer para o povo que se prepare para habitar com Deus, morar com Deus, na sua casa, que é esse planeta sim. Mas aqui com Deus, sob Deus, no seu Espírito Santo, vivendo como Jesus aqui viveu. Então, sim, com toda a glória e santidade. Rezamos sim, pedimos pregadores, grandes pregadores, que tenham coragem, força para dizerem a todos a verdadeira pregação da igreja, aquilo que de fato os homens hoje precisam e devem ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.